A gente vai ver agora aqui como que a gente consegue trabalhar com a nossa ferramenta, com o nosso filtro de dissolver. O filtro de dissolver, ele literalmente ele pega a nossa camada, as informações da nossa camada, as informações de pixel e deixa toda essa informação de uma forma maleável. É possível a gente literalmente pegar uma área da nossa camada, inchar, enrugar, empurrar. A gente pode fazer literalmente o que a gente quiser. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho esse meu documento, onde eu tenho uma camada aqui apenas. Eu vou duplicar essa camada e vou colocar aqui o nome de dissolver, só para eu ter certeza, que eu estou trabalhando nessa camada separada para usar o dissolver e eu não vou afetar o meu plano de fundo. Tendo feito isso, venho aqui em filtro, vou ter uma opção aqui chamada de dissolver. Quando eu clico no dissolver, ele vai abrir essa janela aqui diferente, essa janela fora do Photoshop. E se vocês não estiverem visualizando aqui essa área direita, que é o nosso modo avançado, basta você clicar aqui, que ele vai habilitar essa área para vocês. Observe que quando a gente habilita aqui, a gente passa a ter novas ferramentas aqui no canto esquerdo também. Aí aqui a gente tem as informações de configuração do nosso pincel, opções de reconstrução, máscara e opções de visualização aqui. Então, olha só, a gente tem aqui no canto esquerdo também as nossas ferramentas. A primeira ferramenta é a ferramenta de dedinho, onde eu vou começar mostrando aqui algumas coisas que são possíveis da gente trabalhar. Para aumentar o tamanho do nosso pincel, é o mesmo atalho que seria fora do nosso filtro de dissolver, que são utilizando as chaves do teclado. Dou um zoom aqui na minha imagem e se eu pego essa minha ferramenta dedinho, eu posso clicar e arrastar a informação. Olha só que eu estou vendo aqui de uma forma um pouquinho diferente. Estou visualizando meio que a forma antiga dela também. Então vou só dar uma olhada aqui. Tem aqui uma opção de mostrar tela de fundo. Vou desligar essa opção e aí eu consigo trabalhar aqui tendo certeza que eu estou visualizando somente o que eu estou trabalhando. Como eu modifiquei aqui já muita coisa, vou clicar aqui na opção de restaurar tudo. Ele vai zerar o meu documento. Mas só dessa primeira demonstração já deve dar para ter entendido o que essa nossa ferramenta faz. Clico e arrasto e consigo literalmente pegar e ir empurrando os pixels da minha imagem. Posso pegar aqui, jogando para dentro. E olha que eu estou dando cliques leves aqui. Clique e arrasto. Só que mesmo com esses cliques leves aqui, ele está afetando de uma forma bem forte. Vou restaurar tudo aqui e vou mostrar aqui as opções de propriedade do meu pincel. Eu tenho o tamanho do pincel, que é literalmente o tamanho do meu pincel aqui que eu estou usando. Eu tenho a pressão. A pressão é como se fosse a força que eu estou utilizando aqui. Se eu uso a pressão no 100, só de eu dar um cliquezinho, ele já vai bem forte. Se eu uso a pressão aqui, bem baixinha, por volta de 10, clico, olha só como é que eu tenho que dar vários cliques para chegar em um resultado que com a pressão de 100 chegaria de uma forma bem mais rápida. Mas trabalhando com a pressão mais baixa, ela pode demandar um tempo maior, mas a gente vai ter um controle maior sobre a nossa ferramenta. Você pode chegar em um resultado de uma forma bem melhor. Se eu ligar aqui o reconstruir, fica ao lado de restaurar tudo, eu posso trabalhar com a intensidade dessa reconstrução.
Intensidade 0, veja a imagem original. Intensidade 100, eu vejo a imagem da forma que eu estou alterando. Consigo ver que aqui, ó, com poucos cliques, já modifiquei bem a minha imagem. Vou cancelar aqui. Deixar a pressão aqui, ó, por volta de uns 30, que vai ser tranquilo de eu trabalhar. E eu tenho aqui, ó, a densidade. O meu monitor aqui ele acabou cortando um pedacinho, mas aqui está escrito densidade, que é a densidade do meu pincel. É como se fosse a ponta do meu pincel. Se eu tenho uma densidade baixinha, e vou aumentar aqui a pressão só para a gente ver de uma forma mais rápida, e clico aqui, ó, no rosto dela, onde o centro do meu pincel está sendo o nariz dela. Clico e arrasto. Olha como que ele está afetando bastante o nariz dela. Mas todo o rosto dela, que estava dentro da área que eu passei o pincel, não foi tão afetado. Vou então restaurar tudo. E vou fazer a mesma coisa agora, só com uma densidade maior. Vou colocar aqui 100%. E vou dar um clique, ó, praticamente na mesma área. Cliquei. Olha só como que agora ele arrasta uma área bem maior. Ele pegou praticamente toda a área do meu pincel. Clico aqui em restaurar. E aí, também posso trabalhar aqui com a densidade mais baixa. Dependendo da área que você for trabalhar, você vai aumentar ou diminuir essa densidade. Mas eu vou deixar aqui ela por volta de uns 30, 40, que vai ser tranquilo de eu trabalhar. Volto aqui a pressão. E eu tenho essa taxa que ela não está habilitada para mim ainda, mas eu vou mostrar ela daqui a pouco. Uma outra coisa aqui que a gente tem, que eu acho interessante de usar, é esse fixar bordas. Fixar bordas serve para quê? Estou aqui, ó, na borda da minha imagem. Se eu estou com fixar bordas desligados e clico na borda e arrasto, ó, eu estou arrastando a borda do meu documento. Estou abrindo um buraco aqui. Se eu deixo o fixar bordas ligado, eu posso pegar aqui, ó, e arrastar, que ele não vai afetar, não vai abrir um buraco aqui. Clique em restaurar tudo para voltar. E aí eu vou passando aqui pelas ferramentas para a gente ver o que cada uma faz, para depois a gente realmente pegar e trabalhar nessa imagem. Eu tenho logo depois aqui a nossa ferramentinha de reconstruir. Se eu passo com a minha ferramenta aqui, ó, de dedo e empurro ali, se eu vou passando a minha reconstruir, ele reconstrói somente a área que eu estou pintando. Se eu pegasse aqui, ó, jogasse aqui para dentro e aqui para dentro, se eu uso a minha reconstruir, ele reconstrói somente essa área aqui. Aqui em cima fica intacto. Se eu quiser restaurar tudo, é sempre aqui no cantinho. Logo depois eu tenho a opção de suavizar. Eu particularmente não vejo muita diferença entre o nosso reconstruir ou suavizar. Mas quando a gente passa aqui o suavizar, ele vai reconstruindo, mas na verdade ele reconstrói de uma forma mais suave. Ele pega tudo aquilo que está muito definido e vai suavizando. Clique em restaurar tudo para voltar ao resultado original. Tem aqui girar ao sentido horário. Parece ser uma ferramenta bem idiota, mas ela tem até que bastante utilidade. Clico, ele vai só girar no sentido horário. Clicar aqui em restaurar tudo. E eu vi aqui que com girar no sentido horário, eu tenho essa opção de taxa. Essa taxa aqui, ela nada mais é do que a velocidade que a minha ferramenta vai trabalhar quando eu tiver com o meu mouse parado. Coloco aqui uma taxa de 10. E vou clicar e deixar o mouse.
ele vai trabalhando, ó, de uma forma bem devagar. Se eu pego e coloco a taxa de 100, já vai dar uma forma bem mais rápida. Restauro tudo aqui. Posso trabalhar com a taxa mais baixa também. Clico, ó. E aí aquilo que eu realmente quiser que ele vá mais rápido, basta eu pegar e ficar movimentando o meu mouse. Isso daqui é bem útil para quando a gente vai trabalhar com sobrancelha. Às vezes a sobrancelha ela está um pouquinho reta demais e você quer dar mais curvatura a ela, você pode pegar seu mouse, trazer ele aqui, ó, para cima da área da sobrancelha e clicar. Que aí ele vai rotacionar e vai criar essa curva para você. Olha só que ele fez uma diferença aqui, ó, até que bem sutil para a gente. Restauro tudo. E eu consigo, se eu quiser, girar no sentido anti-horário. Pressiono Alt e clico. Clico e ele gira no sentido anti-horário. Se eu só clicar, sentido horário. Se eu pressiono Alt e clico, sentido anti-horário. Restaurar tudo aqui. Tem ferramenta enrugar. Essa ferramenta enrugar, ela é bem interessante quando a gente vai trabalhar com nariz, ou então às vezes com coxa, com braço, mas que a gente quer só pegar as informações de fora e trazer para dentro. Olha só que eu tenho. Meu pincel está praticamente do tamanho da cabeça da mulher. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pegar toda a área do pincel e vai enrugar tudo, trazendo para o ponto central do meu pincel. Clica aqui em restaurar tudo. E ela é interessante, ó, quando a gente vai trabalhar com nariz, você pode colocar sobre o nariz e dando leves cliquezinhos, só para ele dar uma afinada. Se eu olhar aqui, eu reconstruir, já deu uma diferença aqui, bem grande. Clique em cancelar, restaurar aqui. Tem a minha ferramenta de inchar, que ele vai fazer justamente o contrário, que é enrugar. E a inchar, ela é bem utilizada quando a gente precisa inchar uma determinada área do corpo, igual é bem utilizado na região das nádegas, também nos seios, ou então até mesmo nos olhos. Quando a gente quer só aumentar um pouquinho o olho da modelo, de uma forma que não seja algo muito gritante. Dou um clique aqui, ó. Opa, estava com a taxa muito alta, vou colocar ela mais baixa. Vou só dar um clique aqui, ó. Parece que foi pouquinha coisa, mas já dá uma diferença na sua imagem. Restaurar. E depois eu tenho aqui, ó, empurrar para a esquerda. Essa empurrar para a esquerda é uma que eu não vejo muita utilidade para ela. Pego meu mouse, jogo para cima. Ele está empurrando a informação para a esquerda. Pego meu mouse, jogo para baixo, está empurrando para a direita. Pego meu mouse, jogo para a direita, ele joga para cima. Pego meu mouse, jogo para a esquerda, ele joga para baixo. E é basicamente isso. E depois eu tenho aqui, ó, as duas ferramentas que eu considero as mais importantes, que é a nossa ferramenta de congelar máscara e de descongelar máscara. E isso daqui é muito legal para quando a gente quer fazer uma modificação e quer evitar que outras áreas sejam afetadas. Vamos supor, se eu pegasse aqui, ó, e empurrasse, colocar aqui minha ferramenta de dedinho, e empurrasse aqui para dentro, ó, ele acaba afetando aqui a área da parede, né? Se eu olhar, ele afetou bastante. Aí o que eu posso fazer?
Se eu pego a minha ferramenta de congelar máscara e pinto sobre a área que eu quero congelar, que é a parede, eu posso pegar e empurrar, que a área que está congelada ali, ela não vai ser afetada. Se eu quiser apagar minha máscara, basta eu clicar aqui em nenhum, em opções de máscara, que ele vai apagar a máscara para mim. Lógico que se você faz a máscara e deixa um pedacinho de fora, ele vai acabar sendo esticado. Você vai ter que realmente depois vir com a sua ferramenta de carimbo e ficar corrigindo essas áreas. Quando você tiver um fundo que tem muito detalhe. Clica aqui em nenhum e restaurar tudo. E aí, olha só, tem uma dica que eu acho bem legal pra gente, que é congela aquilo que você quer trabalhar, igual eu quero trabalhar aqui, ó, nessa área do corpo dela. Congelei essa área. Vou descongelar um pouquinho aqui, ó. E agora tenho só essa área aqui congelada. Venho em opções de máscara e mando inverter. Aí agora, ó, posso pegar minha ferramenta de dedo e trabalhar somente nessa área, que aí eu sei que todo o resto não vai ser afetado. Eu consigo tranquilamente trabalhar. Venho aqui em nenhum para tirar a máscara. E se eu olhar aqui, ó, no reconstruir, ele só vai afetar aquele pedacinho. E eu vou então dessa forma trabalhando a minha imagem. Quero puxar aqui o corpo dela um pouco para dentro, a blusa. Então vou pegar congelar máscara, congela a área que eu quero trabalhar e descongela aquilo que está pegando muito além. Congelar aqui. Prontinho. Com isso daqui, inverto a minha máscara, pego o meu pincel e vou jogar aqui, ó, um pouquinho para dentro. Clico aqui em nenhum. E aí na hora que eu olhar aqui, ó, já fez uma diferencinha na minha imagem. Se eu quisesse pegar aqui e inchar um pouco os seios dela, poderia congelar a área dos seios que eu quero trabalhar. Inverter. E opa, aqui eu estou pegando muito desse contorninho aqui. Só passar ele mais próximo. Ferramenta inchar. Olho se a taxa não está muito grande. Posso até diminuir ela mais para áreas que eu vou precisar ter uma atenção maior. E dou só alguns pequenos cliques. Venho aqui em nenhum para tirar a máscara. E se eu for olhar aqui o antes e depois, ó, já está dando uma diferença até que bem grande. Aqui agora eu quero só trazer o braço dela aqui um pouquinho para dentro nessa área.
ferramenta de congelar, congelo a área que eu quero trabalhar. Depois pego o descongelar e vou puxando aqui um pouquinho para dentro, só para ter um contorno mais próximo do braço dela. Inverto a minha máscara, ferramentinha de dedo, e só pego e empurro aqui para dentro. Eu não recomendo com essa ferramenta que você faça uso de um pincel pequeno. É sempre bacana com essa ferramenta você usar um pincel um pouquinho maior. Aqui na área que eu trabalhei, ele acabou gerando esse leve defeitozinho aqui, ó. Então eu vou reconstruir essa área. Só para eu voltar até o original. E vou fazer a máscara de novo. Só que agora pegando um pouco mais para dentro do braço dela também. Descongelar a máscara, descongelo aqui. Inverto, ferramenta mover e pego, ó, o dedinho e empurro para dentro aqui, ó. Tendo terminado, clico aqui nenhum. Se eu quiser ver o antes e o depois de uma forma mais rápida do que vindo nesse reconstruir, posso vir aqui em mostrar tela de fundo e colocar aqui, ó, opacidade em 100. Ó, use todas as camadas, modo na frente, e aí eu trabalho com a opacidade para ver o antes e o depois. Aí é só eu desligar aqui e aplico com o OK. Vai processar um tempinho e aí, ó, já consigo ter uma diferença bem grande na minha imagem com poucos ajustes só usando meu filtro de dissolver. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição.